Continuando então o nosso código de ética aqui, nós vamos agora para a parte em que a gente trata de outras condições do código de ética. E agora, nessa sequência, nós vamos falar dos deveres éticos de abstenção geral. Vou perguntar para vocês se estão me ouvindo bem, se a tela está aparecendo aí para vocês. Esse material também está disponibilizado no grupo para depois vocês baixarem para acompanhar. Fica à vontade, tá? Praticar qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade da função pública, os compromissos éticos constantes neste código de ética, os valores desideratos institucionais. Preste bastante atenção. Aqui nós mudamos a seção. Nós agora estamos nos deveres de abstenção. O que é dever de abstenção? Segundo o Vadmec, é deixar intencionalmente de exercer a função. Então, quando eu deixo de exercer intencionalmente a minha função, eu estou me abstendo. Então, eu devo me abster. Do que eu devo me abster? De praticar qualquer ato que atente contra a honra e dignidade da sua função pública. Pare um pouco o que você está fazendo e preste atenção. Como que eu vou identificar, professor, que agora não é mais um dever ético geral, que agora não é mais uma condição deontológica? Porque agora nós estamos falando de, entre aspas, proibições. Nós agora estamos tratando do que você deve deixar de fazer. Você não pode fazer. O que você não pode fazer? Praticar qualquer ato que atente contra a honra da dignidade da sua função pública. Parece muito claro para mim, eu gostaria que vocês se manifestassem, se também isso parece muito claro para vocês, que realmente eu tenho que me abster, conforme está descrito no enunciado dessa seção, que é um dever de abster. Ou seja, eu não devo fazer, eu não devo praticar qualquer ato que atente contra a honra e dignidade da função pública. Para mim, me salta muito claro a ideia de que realmente isso é uma abstenção. Eu não sei se para vocês também gera essa mesma condição, que eu consigo identificar naturalmente que difere da ideia de um dever geral, que difere da ideia de um dever deontológico, de um direito deontológico. Agora nós estamos falando de algo que eu devo evitar fazer. É tranquilo isso para vocês, pessoal? Vocês conseguem entender isso com muita tranquilidade? Me dá um joinha aí, todo mundo. Vamos lá, pessoal, aperta o joinha aí. Vamos lá, obrigado, Marley, obrigado, Ana, obrigado a todos. Continuando, então. Ceder a pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados e outros que visem obter qualquer favores. Você, enquanto agente público, não pode ceder, ainda que seja uma pressão. Você não pode ceder a isso, você deve se abster, porque isso é contrário. Isso causa qualquer condição de favor, de benesse, de vantagem devida em decorrência de uma conduta, agora sim, ilegítima. E aí o examinador pode, como eu disse, tomar cuidado com essa palavrinha, colocar legítima, ilegítima, ilegítima, legítima e assim por diante. Antijurídicas ou antiéticas e não denunciá-las. Você deve se abster da ideia de não denunciar. Não só você deve não ceder a essa pressão para obter qualquer favor, benesse, vantagem devida, como também você deve denunciar isso. Seguindo, exercer seu cargo, emprego ou função com a finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades e não cometendo qualquer violação expressa à norma. O examinador vai pegar esse texto aqui, ó. É uma das minhas apostas para a prova. Ele vai vir bonitinho, ele vai te explicar o que é os deveres de abstenção geral, e aí ele vai pegar esse enunciado aqui e vai escrever assim para você, ó. É correto ou é falso? É verdadeiro ou é falso? É certo ou é errado? Exercer seu cargo, emprego ou função com a finalidade estranha ao interesse público, exceto se observar as formalidades e não cometer qualquer violação expressa à norma. Ele vai fazer essas alterações. Você tem que estar muito atento ao texto. Nós estamos falando de abstenção. Se abstenção, é claro que é mesmo que observando as formalidades, eu não posso, no exercício do meu cargo, emprego ou função, dar o direito de uma finalidade estranha a cometer a minha atribuição. Seguindo, praticar
ou compactuar direto ou indiretamente com conduta contrária à ética, mesmo que observando as formalidades e não cometendo qualquer violação expressa à norma. Então, a ideia de você compactuar direto ou indiretamente com conduta contrária, você pode incorrer no Código de Ética aqui nas abstenções gerais, nos deveres de abstenções gerais. Seguindo, valer-se de sua posição funcional, facilidades, amizades, influências ou de informação privilegiada ou usar o cargo, emprego ou função para obter qualquer favorecimento, a famosa carteirada. Alguém abriu o microfone aí? Quer fazer alguma pergunta? Está o microfone aberto aí, a pergunta? Se for, pode fazer. Continuando então. Praticar ou compactuar direto ou indiretamente com qualquer conduta contrária à ética, mesmo que observando as formalidades e não cometendo qualquer violação expressa à norma. Mesmo você não cometendo, você deve se abster de praticar ou compactuar com isso. Ou seja, eu não sou o agente da ação, mas eu não posso, inclusive, ainda que ela não vai incorrer em uma violação expressa à norma, me compactuar com essa situação. Valer-se de posição funcional, facilidade e amizade, né, a famosa carteirada. Você vai usar a carteirada do cargo público para obter um favorecimento para si ou para outrem e para patrocinar interesses estranhos às atividades institucionais. Continuando ainda falando dos deveres de abstenção, ou seja, portanto, aquilo que eu devo evitar. Dentre o que eu devo evitar, o que está? Está também a ideia de fazer uso de mandato representativo de categoria para aferir benefícios próprios ou para exercer autos que prejudiquem interesses do município. Ainda é a mesma ideia da carteirada, né? Divulgar informações de maneira sensacionalista ou inverídica. Está lá no ato do serviço público, na repartição. Você tem uma informação com você e você faz a divulgação disso de maneira sensacionalista ou inverídica. Não pode. Você deve se abster disso. Você deve evitar isso. Reproduzir fatos cuja veracidade e procedência não tenham sido confirmados ou identificadas. Ainda não houve uma confirmação e você vai lá e já está reproduzindo essas ideias. Manifestar de forma prejudicial, publicamente ou sobre o outro colaborador, mediante juízo valorativo, aproveitando-se da ausência dos mesmos naquele ato. Promover manifestações no âmbito interno ou externo de desapreço em relação a outro colaborador, com o intuito de gerar perda de credibilidade e espalhar a maledicência. Então, você não pode, você tem que se abster de promover essas manifestações de apreço, desapreço, em relação a algum outro colaborador. Seguindo, já caminhando para o final do direito de abstenção. Discriminar colegas de trabalho, para mim parece muito óbvio isso, né, pessoal? Não precisa nem ler o restante. Só quero ressaltar com vocês o seguinte: quer seja de razão de preconceito, distinção de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, etnia, idade, religião, tendência política, posição social ou qualquer outra forma de discriminação. Você não pode discriminar sob qualquer uma dessas formas. Todas elas, pessoal. Nós hoje vivemos em um país que tem essa ideia da universalização. E essa ideia ela também vai para dentro do sistema público. O ato de preconceito, o ato de discriminar, o ato de você ser avesso a alguma condição que está enquadrada nesses parâmetros que a gente falou, realmente é algo que cai muito a imagem de você enquanto servidor público e da sua instituição. Adotar qualquer conduta que interfira no desempenho do trabalho ou que crie um ambiente hostil, ofensivo ou com intimidação, especialmente assédio sexual de qualquer natureza e assédio moral no sentido de desqualificar outros, por meio de palavras ou condutas que ofendam a autoestima, a segurança e o profissionalismo, a honra ou a imagem. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público. As minhas pessoalidades, as minhas questões íntimas, de foro íntimo, não pode interferir no meu trato público.
com os jurisdicionados, administrativo ou com os colegas hierarquicamente iguais, superiores ou inferiores. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. Você é responsável por fazer o encaminhamento de alguma documentação. Você adentra naquela documentação, quer seja um Word, enfim, um arquivo, um vídeo, enfim, aquele documento tem que ser encaminhado. Você vai lá e deturpa ele. Você altera ele. É claro que isso aí é uma coisa que você deve se abster. Tá vendo, pessoal? Conseguiu até aqui onde eu estou lendo com vocês identificar? E fica muito claro quando cair lá para você na prova. Dever ético de abstenção. Opa, é coisa que eu não devo fazer. Alterar ou deturpar, né, a gente já falou. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite de atendimento em serviços públicos. Isso também é claro que eu devo me abster. Atribuir a outrem o erro próprio, ou seja, você não ter caráter para assumir o seu erro. Apresentar como de sua autoria ideias ou trabalhos de outro. Tem um colega fazendo um projeto, eu pego o projeto para mim e saio falando, aquilo é meu, não posso. Ocupar postos ou funções mesmo não remunerados em organizações sociais, organizacionais da sociedade civil ou entidades classistas ou políticas que possam gerar situações de conflito de interesses em relação aos objetivos, responsabilidades ou papel exigido para o exercício do cargo ou emprego. Então, isso também eu devo me abster. Isso também, pessoal, eu venho só frisando com vocês cada vez mais. Para mim parece muito óbvio, para mim parece muito claro quando se trata de uma coisa que eu devo me abster de fazer. Seguindo, pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, presente, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si ou familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento de sua missão, para influenciar outro agente público para o mesmo fim ou pessoa física ou jurídica que tenha interesse em qualquer ato de mero expediente de sua responsabilidade de decisão de jurisdição do órgão ou da entidade do seu vínculo funcional ou de informações constitucionais de caráter sigiloso a que tem acesso. Um textão desse aqui, para te falar o seguinte: gratificação, prêmio, presente, comissão, doação, vantagem de qualquer espécie. Você deve se abster disso. Isso aí é óbvio também para mim, né, pessoal? Eu não posso, enquanto agente público, querer atrair para mim vantagem, interesse próprio, em função do exercício da minha função, ganhando presente, ganhando gratificações, ganhando comissões, doações. É claro que eu tenho que abster disso. Fazer ou extrair cópias de relatórios ou de qualquer outro trabalho ou documentos ainda não publicados pertencentes ao município, para utilização em fins estranhos ou seus objetivos, ou a execução dos trabalhos a seu encargo, sem prévia autorização da autoridade competente. Para levar adiante uma cópia, um relatório ou qualquer coisa do tipo, eu preciso ter a anuência da minha chefia imediata. E eu não posso também divulgar ou facilitar a divulgação de qualquer meio de informação sigilosa obtida por qualquer forma em razão do cargo, emprego ou função. É algo próprio da minha repartição. Essa informação ela ainda não foi publicada. Olha só, a própria palavra publicada, tornar público, levar ao conhecimento de todos. Como ela não foi publicada, eu não posso divulgar, eu não posso facilitar a divulgação por qualquer meio. Também eu tenho que me abster. Eu tenho que apresentar... eu não posso me apresentar, isso aí para mim, pessoal, é gritante, de forma embriagada ou sob efeito de qualquer drogas ilegais no ambiente de trabalho ou fora dele. Nós já tínhamos dito isso anteriormente. O Código de Ética vai versar sobre a minha ética externa ao serviço público, extra ao serviço público. E aqui ele está alegando de novo que o uso de qualquer droga ilegal, dentro ou fora do meu serviço público, dentro do meu ato de trabalho, comprometem a imagem da minha instituição e eu devo me abster. Também parece muito claro para mim. Utilizar sistemas e canais de comunicação do Poder Executivo Municipal para propagação e divulgação de trotes, boatos, pornografia ou propaganda comercial, religiosa ou político-partidária.
ele vai vir cá e vai colocar para você assim, ó, exceto religiosa. Você vai falar, não, é mesmo, faz todo sentido, é religiosa, eu posso, né? Não, você não pode. Dentro dos canais de comunicação do Poder Executivo Municipal, lembre-se que o Estado é laico e não cabe lá a divulgação específica de uma religião. A ideia não é essa. Então, nem a religião também não pode, dentro dos canais de comunicação do Poder Executivo, ser propagada. Usando esses meios de canal do Poder Executivo, tramitar a ideia lá de um vínculo religioso específico. Manifestar-se em nome do Poder Executivo Municipal, quando não autorizado e habilitado para tal, nos termos da política interna de comunicação social. É a ideia de você se tornar o porta-voz do município, né? Não pode, você não tem essa autonomia, você deve se abster. Ser conveniente com erro ou infração a esse código de ética ou código de ética de sua profissão. Porque há códigos de ética específicos, por exemplo, o código de ética do profissional de saúde e assim por diante. Então, além do código de ética ou dos demais códigos, você ser conveniente com o erro ou com a infração, você também deve se abster disso. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito de qualquer pessoa, causando dano moral ou material. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou seu conhecimento para atendimento do seu conhecimento, né? Exercer atividade profissional ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Você não pode. Utilizar para fins privados agentes públicos, bens, serviços exclusivos do Poder Executivo Municipal. Tem aqui um subordinado, final de semana, vai fazer um favor para mim. Não, você não pode, você tem que se abster disso. Demonstrar falta de compromisso com o cargo, emprego ou função. Você deve se abster, você não pode demonstrar falta de compromisso com o seu cargo, com o seu emprego ou com a sua função. Que nós já vimos anteriormente, isso aí vai causar uma depreciação na instituição pública. Seguindo, encerrar atendimento ao cidadão sem um devido esclarecimento e resolução. A pessoa fica a ver navios, né? Você não sabe o que vai acontecer, enquanto cidadão você está ali buscando uma resposta, você não obteve essa resposta, e por você ainda não ter obtido essa resposta, você vai embora e fica por isso mesmo, porque afinal de contas o agente público não deu o devido esclarecimento e a resolução. Realizar durante o expediente atividades estranhas ao cargo, emprego ou função, acomodar-se em razão da estabilidade funcional e utilizar os bens públicos com ausência de cuidado. Agora nós vamos falar da quarta seção, que é das sanções éticas e questões processuais específicas. Agora nós estamos falando, pessoal, de ações do que ocorre quando o servidor viola. Isso aqui cai. Já caiu e provavelmente vai cair de novo no seu certame. Porque, afinal de contas, o examinador olha por isso aqui como uma oportunidade. Qual que é a oportunidade que ele tem? Nós falamos de deveres éticos. Nós falamos de aquilo que eu devo me abster de fazer, dever de abstenção. Nós falamos dos deveres deontológicos. Parece que o código de ética realmente ele agrava o comportamento do cidadão. Então, com isso, é fácil do examinador pegar uma ideia de uma condição ainda mais violenta, ainda mais pesada, ainda mais impositiva do que o que é realmente tratado. As sanções éticas e as questões processuais são apenas duas. Professor, a sanção, eu só devo declarar duas? Sim, as sanções são apenas duas. Quais são elas? Advertência e censura. Por isso que ele vai te dizer, a violação do disposto nesse código acarretará, conforme sua gravidade, as seguintes sanções éticas, sem prejuízo da apuração do fato em outras instâncias. Ele vai dizer para você assim, ó, com prejuízo. Com prejuízo, o que o examinador estaria te dizendo? Olha, só vai ter advertência e censura, e não importa o que você faça, você não vai incorrer em outra instância. Não, e o Código de Ética é o contrário. Ele está te dizendo que aqui no Código de Ética, a advertência, ou seja, escrito, você pode receber uma sanção escrita. E censura, ou seja, verbal. Você pode ter uma comunicação verbalizada através daquilo que você cometeu de infração.
As sanções no Código de Ética são duas, advertência e censura. Porém, você pode, sem prejuízo, ou seja, inclusive, incorrer em outras instâncias, a depender da gravidade do seu ato ilícito. São deveres éticos específicos dos agentes públicos municipais em situação de direção e chefia. Essa parte eu vou pular com vocês. Por que eu vou pular? Porque eu entendo ser muito próprio daquilo que é do agente público municipal em cargo de chefia. Só tem uma aqui, ó, que eu vou encontrar porque ela caiu e eu quero tratar ela com vocês. Deixa eu só encontrar ela aqui, ó. Aqui. Constranger subordinados a desobedecer ou contrariar os valores e as normas estabelecidas neste código e exigir o exercício de atividades alheias ao cargo, emprego ou função. Isso daqui faz parte dos deveres específicos da chefia. Então, o que eu preciso fazer? Se o examinador quiser fazer todos os candidatos não tirarem notas boas, ele consegue. Basta ele vir cá, ó, e pegar, destratar, desqualificar, desrespeitar ou assediar o subordinado e falar que isso aí é um dever ético geral. Eu te pergunto, é geral? Não, não é geral. Esse destratar, desqualificar, desrespeitar e assediar, olha a palavra, subordinado. Está falando de quem? De chefia. Não está falando de subordinado. Não está falando de geral. Está falando da chefia. Então é isso que você deve ler o Código de Ética, pelo menos mais uma vez até o dia da sua prova, e trazer para você essas divisões. Pelo menos desenhar ela em uma folha de papel sulfite. Ó, aqui está tratando dos deveres éticos gerais. Ó, aqui está tratando dos deveres éticos específicos, de abstenção de agentes públicos municipais em situação de direção e chefia. Para você desenhar esse mapa mental para você. Tá certo, pessoal? Eu encerro aqui o que diz respeito à parte teórica e agora a gente vai para alguns exercícios. Até aqui alguém tem alguma dúvida, tem alguma pergunta? Se quiser pode abrir o microfone aí e falar. Ou escrever no texto. Bem, continuando então. Questões. De acordo com o decreto 20.179, de 10 de fevereiro de 2023, as expressões Código de Ética, Código de Ética do Servidor Público da Alta Administração Municipal são. Respondam para mim, pessoal. Coloca lá no chat lá. Qual que é a resposta? A, B, C ou D? Não precisa escrever a palavra não, só coloca a letra. Letra A, letra B, letra C ou letra D? Já teve quem foi respondendo. Letra D. Jane, quem vai acompanhar a Jane? Obrigado pela participação, Jane. Calma, pessoal, um de cada vez. Respondam aí. Isso mesmo, Jane, parabéns. Você acertou. Equivalentes, né? Ou seja, Código de Ética do Servidor Público da Administração Municipal são todas equivalentes. Caiu, viu? Vocês viram lá? Ó? Eu coloquei lá a informação, trouxe para vocês. Quem foi que trouxe essa questão aí? Foi a banca que aplicou a prova em 2023. Seguindo. Os agentes públicos tratados no decreto 20.179 devem, sobretudo, faltar-se no que diz respeito ao que, pessoal? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Rapidinho, um minutinho para vocês responderem. Vamos prestar atenção nas alternativas. Obrigado mais uma vez pela participação. A imparcialidade faz sentido? Eu devo me pautar na imparcialidade? Sim, faz sentido. A eficiência e a confiança pública? Só que isso aqui não está lá. Entendeu o que o examinador vai fazer? Olha só. A integridade, a transparência, a clareza e a posição de decoro, a reputação ilibada, a transparência, a moralidade e ao decoro, sim, essas informações estão lá. Porém, a legalidade, a transparência e a moralidade, como eu disse para vocês, é o que cai sobre o que eu devo me pautar mediante ao decreto 20.179. Então tem que ler o Código de Ética, não tem jeito. Tem que ler, tem que tentar memorizar ao máximo.
E ele ainda fala sobre o que não constitui valores éticos fundamentais. A promoção da confiança como fundamento das relações de trabalho entre os servidores e os demais cidadãos. Faria sentido, pessoal? Faria sentido? Isso não constitui um valor ético? Não faria sentido. Assegurar adequado tratamento dispensado à população? Não faria sentido. Boa e irregular utilização dos recursos de obtenção? Não faria sentido. Atendimento ao interesse público fundamentado nos direitos de Constituição e legais, e não objetivo de atuação do Poder Executivo Municipal? Pessoal, a resposta, por mais que tudo pareça certo, é a letra B. É assegurar o adequado tratamento dispensado à população. Porque isso daqui não está na parte de valores éticos. É isso que o examinador vai fazer com você na prova, você deve se atentar, para que isso você não incorra em nenhum erro. Seguindo, de acordo com o decreto 20.179, Código de Ética do Servidor Público de Uberlândia, de 10 de fevereiro de 23, toda ausência injustificada do agente público municipal do seu local de trabalho é fator de quê, pessoal? Desconto em folha de pagamento, instauração de processo disciplinar, desmoralização do serviço público, ineficiência laboral. Letra A, letra B, ou letra C, ou letra D? Exatamente, parabéns. Vocês vão tirar nota máxima no Código de Ética. Desmoralização do serviço público, é isso que causa. Mário é servidor, pode ser que o examinador use outra forma de te perguntar, usando historinhas. Isso aqui caiu em 2023. Mário é servidor público ocupante do cargo efetivo de autarquia do Estado de Minas Gerais, segundo o que dispõe o Código de Conduta de Ética e conduta ética do agente público da alta administração do Estado de Minas Gerais, né, falando do Estado, mas aplica-se do mesmo jeito ao do município. O que não é o que inclui, né? Eu peguei um exemplo do Estatuto Geral, do Código Geral de Minas, para você ver que essa historinha aqui, ó, ele pode linkar e só mudar o Código Municipal. Manter controle emocional e postura otimista, mesmo diante de situações adversas. Aperfeiçoar o processo de comunicação e o contato com o público. Comunicar imediatamente aos superiores atos ou fatos contrários de interesse público para as providências cabíveis. Apresentar seu trabalho com trajes adequados. Divulgar ou estimular o cumprimento do Código de Ética dos agentes da administração. Olha só, pessoal, comunicar imediatamente aos superiores os atos ou fatos contrários de interesse público para as providências cabíveis, essa condição, ela parece muito assertiva, mas assertiva é a letra E. Divulgar ou estimular o cumprimento do Código de Ética, conduta do agente público da alta administração do Estado de Minas Gerais. Isso aqui não se inclui. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com esse tipo de texto. E aí ele traz as informações para nós. Ó. Vocês depois podem consultar ela com mais tempo. Eu preciso seguir por causa do tempo. Analise as seguintes afirmativas relativas à ética dos agentes públicos. As sanções aplicáveis em decorrência da violação do Código de Ética são advertência, censura e multa. Está certo, pessoal? A advertência, censura e multa? Te pergunto, claro que não. Constitui dever ético fundamental do agente, por exemplo, apresentar seu trabalho com trajes adequados ao exercício da sua função? Nós não vimos isso lá. É vedado ao gestor público opinar publicamente sobre a honorabilidade e o desempenho funcional de outro gestor público? Sim, é vedado. É vedado eu causar depreciação, valoração de apreço ou desapreço. Não posso. O que está correto nessa ideia aí? A única que está correta aí, até li errado aqui, viu, pessoal? Peço desculpa. As sanções aplicadas em decorrência da violação do Código de Ética são advertência, censura e multa? Não, não são. Constitui valor ético fundamental ao agente público, por exemplo, apresentar seu trabalho com trajes adequados à função? Sim. Não, perdão. Não é, não faz parte. De vocês, desculpa. É vedado ao gestor público opinar publicamente sobre a honorabilidade e o desempenho funcional de outro gestor público? Isso aqui sim é correto. Então, apenas 3 está correto. Eu não sei porque não tem aqui essa informação, não. Depois eu vou ver e mando para vocês lá no grupo lá. Continuando. Terminou, pessoal. Então, eu agradeço a todos aí pela aula.
no final aqui eu acabei confundindo mais do que ajudando. Peço desculpas aí, talvez seja por causa do cansaço da hora. Espero vocês aí para o nosso próximo encontro. Em breve eu vou divulgar a nossa próxima aula. Peço para que vocês todos compartilhem a aula posteriormente. Divulguem aí no canal de vocês o máximo possível.